Fala pessoal, beleza aí? Então vamos dar continuidade. Tá pegando isso aqui, né? Na base. Vamos dar continuidade à construção do móvel do camper, né? Então está aqui a cozinha, embaixo está o armário do quarto. E eu preciso agora, como mostrei no vídeo anterior, fazer aqui o móvel que é exatamente a cozinha, onde vai o gás, onde vai o armário de louças, uma gavetinha e umas mesas. Umas mesas lá. Então é só para tentar ver aqui mais ou menos o desenho que eu fiz. Volta. Esse desenho ali, ó. As medidas. E ali mais ou menos como ele vai ficar. Vê que é na mão mesmo, nada de mal tocado, sketch. Depois talvez eu faça isso aqui, jogue no papel para ficar um projeto final. Sempre tem alterações, né? E a gente vai colocar lá no carro atrás, lá no casco, certo? Agora eu vou começar a fazer os cortes da madeira para começar já a dar prosseguimento ali a esse móvel. Esse aí é o móvel mais delicado de fazer aí de todos que eu fiz até agora, é o que eu deixei pro fim. Para treinar, porque tudo que eu tô vendo, vocês estão me vendo mexer agora aí, as esmerilhadeira, tupia, serra circular, eu nunca tinha mexido com essas ferramentas. E eu fui olhando, vendo o pessoal mexer, os cuidados que tinha que ter, comprei as ferramentas, fui juntando, e aí comecei a movimentar. Então, agora tá dando certo as coisas que eu estudei lá no YouTube. Mas agora nós vamos fazer gaveta, né? E gaveta é um negócio que eu vi lá, todo mundo acha mais delicado. Tem toda uma técnica matemática lá para que fique no esquadro, né? Não fique torto, e ela fica correndo livre. Então agora vai ser o desafio, mas também para isso, né? Para aprender e fazer. Tá lá a Maísa lá brigando com o gato lá com a cabeça ela aparecendo no vídeo, tá toda lá com o negócio na cabeça lá, Deus. Mas segue aí que vou começar os cortes agora, tá bom? E vou acelerando o vídeo. Bora pra estrada. Então fazer a gaveta foi um desafio à parte aí da construção deste móvel, porque ali ele tinha muito pouca folga para errar, né? Então a gente tinha que medir. Eu fiquei vendo vários vídeos do pessoal que faz gaveta, como é que eles faziam a matemática, e não eu fazer no olho, né? Como eu fazia a conta para colocar aquelas corrediças na altura exata do móvel e que batesse com a parede lateral das gavetas. Esse é o mistério da gaveta, é você fazer as corrediças encaixarem na gaveta e na parede do móvel que sustenta a gaveta. Então eu cortei as madeiras ali no tamanho adequado, né? Para que ela coubesse e eu conseguisse aproveitar toda a profundidade do móvel quanto a altura. Então aquele móvel ali ele tem 60 de comprimento, só que ele perde a frente, o fundo da gaveta que é 1,5 e a frente da gaveta que é mais 1,5. Então 3 centímetros, então você tem 57 centímetros de profundidade por 33 de largura. Como eu perco 1,5 de cada lado, então fica 30 a gaveta. Então essa era a briga que se tinha ali para se encaixar ali dentro. Eu tinha que encaixar o quadrado, que é o buraco do móvel, ele ficava aí com esses 33 centímetros de largura e altura. Então aí eu fui cortando as madeiras e montando essa gaveta ali fora, mas eu já tinha feito a medida lá no móvel. Então eu fui cortando essas paredes, todas as coisas, aí montei aquele quadrado. Isso aqui que você está vendo é uma madeira diferente de eucalipto, que ela vai ficar daquele jeito, ó, embaixo. Ela vai correr ali embaixo, tá vendo? Então você vê o que? Ela vai correr ali embaixo e depois ela vou puxar como se fosse uma outra mesa. Então montado aí o quadrado, ó, fechei a parte do fundo, estou colocando a parte da parede interna, que é o armário de trás, de onde fica o fogão. Então você tem que medir bem as alturas para saber que você tem uma tampa que vai ali, e embaixo tem que ter uma folga para aquela madeira que corre, que é a segunda mesa. Então tudo isso que era o desafio, como é que faz isso aí sem errar, né? Então tive que pensar bastante, medir bastante, olha lá, colocando ali, ó, aquele ali vai ser a mesa de cima.
Eu tenho que baixar aquela tampinha da frente para que a mesa fique na altura do móvel em cima e ela consiga entrar dentro do móvel maior, na caixa maior, onde essa caixa menor da gaveta encaixa. Você vê que já ficou até de noite aí. Você vai medindo, voltando, corta um pouco, ajusta, né? Então, o trabalho de marcenaria, ele envolve toda essa matemática, né? Ele é um pouco mental e a maioria braçal. Então você vê que você tem que prender usando ali o sargento, tá vendo? Para prender, para ficar tudo no lugar, meça o fogão, se ele cabe ali mesmo. Tem que medir a altura para fazer a base onde ele fica em cima na altura correta, para que ele não perca espaço na tampa de cima e no fundo de onde fica o fogão, né? E esse fundo do fogão ele é móvel. Então você tem que testar também se vai caber ali um aparador de vento. Colocar o fogão. Então você vê que é tudo medido ali, testado na hora para não dar errado, né? Então tudo você já tem que ir imaginando antes, né? Como é que eu coloco ali aquilo? Você vê que eu estava com dificuldade de colocar ele inteiro. Ele não fechava dentro das madeiras que tinha ali. Então eu tive que desmontar uma parte e colocar a outra. Elas ficarem separadas. Olha lá. Tá vendo? Então você vê, essa é a dificuldade de fazer o móvel que tem muito detalhe. Agora eu vou colocar aquela madeira de baixo. Ver se ela entra ali. E agora estou medindo as distâncias, ajustando, porque só vai prender a madeira no final que eu definir todas as medidas. Então essa é a batalha da marcenaria, são as medidas, né? E ali fazendo e olhando, ver se muda alguma coisa em cima da hora ou não, né? Para ver se precisa fazer mais ajustes. Então ali acertou, fiz a medida, vou cortar aquela madeira. Você vê que eu só tinha essa madeira, não podia errar, né? Não eram compensados, olha lá, tá vendo que é a tampa de cima, porque quando for invernizar ela vai ficar bem mais bonita. Ela tem um desenho mais bonito do que o compensado. Aquilo ali é eucalipto prensado, é diferente do compensado, né? Você vê o quanto a gente mede, né? E sempre usando ferramentas, isso que é importante. Você vê que eu estou usando ali um sargento, é para justamente manter a madeira, já que ela não está ainda parafusada, no lugar certo que eu preciso para conseguir colocar a mesa de cima, que ela é uma mesa que abre e ela gire e não bata naquela madeira de baixo, ali ó. Tá vendo? Então eu estou colocando ali, essas duas tem que estar na mesma altura, vai ficar aquilo ali certo. Você vê que está baixo ali a ponta? Eu vou subir, ó, ajustei, agora eu prendo, falei, a altura é essa. Aí, mais um pouquinho, abaixo ou não abaixa? Dá ou não dá? Ó, abaixei um pouco mais aquela frente. E chegou a Maísa de pijama lá, que beleza. E aí, tô ali, você vê um serviço que exige concentração. Por isso eu acabo fazendo sozinho, né? Eu tenho que ficar pensando em várias coisas. Então você que está trabalhando com marcenaria aí, essa é uma arte que você faz muito assim sozinho. Né, que você fica ali pensando, olhando, que você tem que prestar bastante atenção, usar várias ferramentas, pensar em ideias. Uma ideia que eu tive ali para abrir, ó, foi nem parafuso, eu coloquei um prego de cada lado. Ó. Aí o que acontece? Automaticamente criou esse movimento de abrir e fechar. Feito isso, eu vou colocar a madeira da frente, ó lá, vai ficar tampadinho, aquela tampa abre, e embaixo tem que ficar um vão para entrar outra madeira, que é a segunda mesa. Essa de cima é a primeira mesa, né? Ela serve de tampa, como está ali, e mesa quando abre. Ou mesmo assim, ó, se não estiver usando o fogão, você pode usar ela como base, ali do jeito que você está vendo ali no vídeo. Então aproveita aí que se você está gostando aí de ver como que é todo o processo aí de fazer, feito por um amador como eu, ali eu estou riscando onde vai ser a altura ali, onde vão ser a altura das corrediças e prendendo a parte do fundo ali, ó. Então se você está gostando aí, aproveita agora que está em movimento ali, né, o vídeo, dá uma paradinha, segue o canal porque é importante, né, quando segue, curte, compartilha, e esse conteúdo vai indo para mais pessoas que buscam conteúdos do tipo. Eu quando fui procurar esses conteúdos eu tive bastante dificuldade de achar.
Depois que você acha o caminho, o próprio YouTube vai te entregando mais vídeos de construção assim, e você vai começando a comparar para poder fazer esses trabalhos aí no assunto que você quer. Então, aproveita agora aí, segue a gente também no Instagram, é @50mais_mestrado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Segue, curte, comente, compartilha. Isso aí ajuda bastante a gente a estar entregando mais conteúdos. E em breve nós vamos fazer aí viagens. Já tem vídeos gravados, já fizemos algumas viagens, mas eu estou finalizando aí os vídeos da construção para colocar. E está ficando bem legal todo o projeto. Olha lá, estou fazendo o fechamento agora de baixo. Né? Você vê que eu escolhi pôr a madeira de baixo. Aí minha sogra apareceu para fiscalizar, dando opinião. Ó, faz assim, foi embora. Né? O fiscal tem bastante. Então, se você colocar, porque o peso, pensa numa questão de peso. Se o peso ficar nos parafusos, é menos resistente do que ficar sobre a madeira. Então você vê que as madeiras laterais farão peso sobre a madeira de baixo, certo? A madeira de baixo será fixada na madeira lateral. Então tudo isso aumenta a resistência do móvel, para ele não ficar com o balanço, ficar com o tempo soltando, né? Já que ele vai estar dentro de um carro. Então fui prendi por baixo, ao invés de pôr as laterais pelo lado da madeira de baixo. Essa é uma escolha ali que a gente faz para a gaveta ficar mais estruturada, mais firme. Então fiz ali o fechamento, o fundo da gaveta que eu estou fazendo agora, né? E essa é a parte de cima ali, ó. Prendi já os parafusos, você vê que eu não usei muito parafuso, olha ali, dá para você ver como ficou a parte da frente. Chegou a fiscal ali agora, a Maísa e Sodré, é a minha sogra. Então você vê que ali na frente, ó, tem a tampa. Ali, ó, tá vendo? Tô usando até uma fita mais precisa lá, aquela fita métrica digital, né? Trena digital. Ela dá a distância certinho dos cantos, sem você ter que pôr uma régua por dentro, né? Um aparelho bem legal de comprar, chama Trena Digital. Comprei no Mercado Livre também. E ali, então, tô fazendo agora os fundos da gaveta com MDF. Porque esse fundo vai fazer com que a gaveta de baixo, a segunda mesa, né? Ali, ó, você vê até essa pontinha embaixo agora. Ela fique fechada e eu possa pôr ali coisas que não vão bater nela para ficar riscando, puxando, atrapalhando. Então eu tinha que fazer um fundo a mais ali. Então eu cortei aquelas madeiras brancas ali e prendi ela com umas presilhas que tem ali. Depois você vai ver como ficou. Certo? E é isso. Vá seguindo aí todo o processo, que tá ficando bem legal aí todo o processo. E depois de muita luta, consegui fazer o corpo da gaveta. Ainda falta instalar ela lá no quadrado, mas o corpo da gaveta ficou feito. Até que enfim, mas ficou legal, gostei do resultado. Então esse é o corpo da gaveta, ela tem fui definindo algumas ideias durante, mas ela vai ter duas mesas, né? Então você está cozinhando, você abre para cá, ela para aqui, ó, que ainda falta fazer a base. Então você tem o fogão ali e a outra base aqui que você pode cortar os alimentos, né? E o fogão aqui dentro, né? E aí ficou mais um espaço aqui para guardar coisas aí mais altas, né? Óleo, garrafas maiores. Ficou um cantinho aqui atrás da gaveta. E além disso tem essa segunda mesa que a gente fez aqui. Ó, uma mesa boa, comprida. Aqui, ó, tá firme. Isso aqui eu preciso melhorar depois a questão de quanto que vai abrir dela, né? Mas se abre até um certo tanto, ó. Aqui ela vai ter uma mesa de mais ou menos 40 centímetros. Uma boa mesa, dá para pôr o notebook. E dá para pôr coisas embaixo enquanto a outra está aberta, né? Essa é a ideia. Fique duas abertas. Então você pode, por exemplo, pôr uma pia em cima e um balde embaixo. São formas de utilizar. E aqui dentro
eu coloquei um fundo MDF para que ficasse mais fácil de limpar, mas ainda falta invernizar, né, tudo. Eu tenho que fazer tudo isso. E aqui tem uma madeira diferente, é uma madeira de eucalipto, que a hora que invernizar ela vai ficar muito bonita, essa madeira aqui. Ó, tem certo? E aqui ainda vai ter a abertura deste lado aqui, ó. Desse lado aqui do fogão. Ele vai ficar aqui, ó. Vou fazer a abertura aqui, onde coloca fogão, e aqui vai ser onde vai colocar aqui as corrediças para correr a mesa. E aqui vai ter um quadrado aberto, justamente para você pegar o fogão, acessar o fogão, e também um espaço para colocar alguma panela, alguma coisa aqui, né? Só que não é muito grande, mas falta um pedacinho ainda. Mas a principal ideia já aconteceu. Beleza? E por hoje chega aí, porque realmente hoje foi o dia inteiro aí para tentar resolver essa coisa da gaveta aí, que eu falei que aí ia ser o mais difícil, né? Gaveta é um negócio chato para ela ficar alinhada. Pelo menos a primeira gaveta que eu faço aí, né? Estou fazendo aí. Beleza? Então segue a gente aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar para quem gosta. E aí a gente vai aumentando esse canal e crescendo aí, beleza? E bora pra estrada, valeu!